Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à primeira temporada do Sensixcast, um espaço onde traremos quinzenalmente convidados especiais para falar de assuntos diversos relacionados ao nosso querido agronegócio, como tecnologia, mercado, tendências, agricultura digital e, claro, história inspiradoras de empreendedores e empreendedoras que movimentam o nosso país. Apresentado por este aqui que vos fala, eu, Carlos Ribeiro, cofundador e CEO da Sensix, uma empresa de tecnologia com a missão de transformar fazendas em ambientes de gestão orientada a dados. E nosso convidado de hoje é ninguém menos que Maurício Scarpinati, né? Falando um pouquinho do Maurício aqui, ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia, né? Diretor da Faculdade de Computação pela UFO, né? É matemático de formação e também especialista com mestrado e doutorado na área de visão computacional pela USP de São Carlos. O Maurício é grande mentor científico aí da Sensix desde a sua fundação, tendo contribuído em diversas pesquisas relacionadas ao uso de inteligência artificial na agricultura nos últimos 10 anos. Não só dentro da Sensix, mas uma série de outros, né, temas aí abordados. E, Maurício, obrigado por ter aceitado aí esse convite, né, para estar falando um pouquinho aqui. O tema que a gente vai tratar hoje, que é inteligência artificial no agronegócio, que eu acho que é um negócio que você desenvolveu já nos últimos anos aí com bastante afinco, né, bastante pesquisa, P&D e muito resultado prático, né, a partir disso. E, enfim, eu queria que você contasse um pouco da história, quem que é o Maurício Scarpinati, né, e a gente contar um pouquinho aí dessa história também para o pessoal que está nos assistindo hoje. Perfeito, Carlos. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, né, o convite. É uma honra para mim estar aqui, podendo falar um pouco de tecnologia e da aplicação disso na agricultura. Como você já apresentou, eu sou matemático de graduação, me formei em matemática pela Universidade Federal de São Carlos e no final da minha graduação surgiu a oportunidade de trabalhar com visão computacional na USP, na Escola de Engenharia da USP em São Carlos também. Na época a aplicação era voltada para a medicina. Então eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado em temas relacionados à visão computacional, aplicados à medicina. Depois que eu terminei a minha graduação, essa fase, né, terminei o doutorado, eu trabalhei um tempo na Bahia, na Universidade Estadual de Feira de Santana, foram quase 4 anos lá, e aí surgiu a oportunidade de vir para a UFO. Né? Aqui na UFO, a cada mudança dessa, você procura se estabelecer como pesquisador e por aí vai. E o meu tema de pesquisa principal sempre foi a área de visão computacional. E aí você busca campos para aplicar as técnicas de visão computacional. Eu trabalho muito com a parte de computação aplicada, né? Não sou da linha dos teóricos, eu gosto mais da aplicação. E eu acredito que pela própria vocação da região, né? Uberlândia, a gente tem uma agricultura muito forte, começaram a surgir as oportunidades para desenvolver temas, pesquisas empregando visão computacional à agricultura. E aí, acho que você comentou bem, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar ali o início da Sensix, e desde então eu tenho orientado as minhas pesquisas nesse campo. Eu me identifico muito porque eu venho de uma família de agricultores, então isso me remete à minha origem enquanto pessoa, e hoje eu digo que eu me encontrei, eu sou muito feliz em pesquisar nesse campo. A gente estava até conversando aqui mais cedo, antes de começar a gravação, né, Maurício? Que você está pensando já aí, costurando uma ideia de um pós-doutorado, e obviamente a agricultura tem sido aí um dos nichos que você gostaria de focar, né, já que veio se desenvolvendo tanta coisa prática e interessante, né? É bem isso. Acho que por uma característica de aptidão, desde que eu entrei na universidade pública, eu sempre ocupei cargos de gestão. Diretor de departamento, coordenador de curso, agora eu estou há pouco mais de 6 anos como diretor da Faculdade de Computação. Mas, em algum momento, eu tenho mais 3 anos de mandato como diretor da Facom, né? Em algum momento eu já começo a sentir a necessidade de dar uma atualizada enquanto pesquisa. E aí eu acho que um pós-doutorado seria uma oportunidade muito interessante. Tenho começado a estudar já alguns grupos de pesquisa na Europa, nos Estados Unidos, para tentar montar um projeto e tentar trilhar esse caminho. Maravilha. Pessoal, para vocês que estão assistindo a gente aí, né, o tema a gente vai focar um pouco em alguns cases aqui que já foram desenvolvidos, tá?
dentro, né, de pesquisas ali. Foi até interessante, até contando um pouco da história, como a gente se encontrou, né, Maurício, aí na vida, né? O Maurício foi, né, professor tanto meu quanto do Tomás, que é meu sócio, lá no comecinho, né, aqui na Universidade E de vários outros da Sensix, né? E de vários outros, né? Tem uma turma grande ali, né, que veio aí desse mestre. E o legal é que no dia que a gente decidiu que ia montar, né, fundar e fazer a Sensix acontecer, a gente estava fazendo uma vista de prova, foi no último ano ali de faculdade. E aí o Tomás chegou, a gente conversando ali na porta ali da sua sala, e a gente comentou com você sobre isso. E para nós foi uma grata surpresa, porque você era nosso professor de banco de dados, né? Isso. E a gente falou, em que área que vocês vão falar? Não, nós vamos fazer tecnologia para agricultura, né? Trabalhar com imagens, com drones. E aí você ficou super empolgado, porque essa já era a sua formação, né? A sua especialidade. E desde então a gente veio desenvolvendo vários temas, né, nessa área, né? Mas assim, antes da gente ir para o case prático, assim, até falar de cases na agricultura, o que é inteligência artificial, Maurício? Assim, e outra coisa, não só inteligência artificial, mas como que isso vai se desdobrando? Você falou aqui uma palavra que é visão computacional. A gente, qual que é a diferença de visão computacional, inteligência artificial? Então, explica um pouquinho desses conceitos aí para a turma entender, né, antes da gente entrar no aprofundamento aí desse uso na agricultura. Tanto inteligência artificial, inteligência computacional, visão computacional, são áreas de pesquisa, né? Áreas onde dentro da computação, instituições, laboratórios, pesquisadores, eles vão se especializando e aprofundando as pesquisas dentro dessas linhas. Inteligência artificial, que parece ser a bola da vez agora, né? Você encontra IA em praticamente tudo, várias áreas estão se beneficiando de IA. Ela começou a se desenhar lá no início da década de 40, há quase 100 anos, né? Vou pegar aí 80 anos atrás. Em 1956, se eu não me engano, é quando surge o termo. Mas já em 1950, Alan Turing, no teste de Turing, ele desenhava alguma coisa do que vem a ser a ideia de IA. O conceito de inteligência artificial, na verdade, é você construir dispositivos, máquinas, algoritmos, computadores, né, que eles consigam, a partir de análise de dados, raciocinar, pensar e fazer alguma inferência, simulando o que seria o comportamento do cérebro humano. Por isso o conceito de inteligência artificial. Entendi. E ao longo dos anos isso veio se desdobrando, né? A gente teve primeiro, como eu falei, em 1956 o termo de IA, depois a gente teve o início das redes neurais com o conceito do perceptron, que era a simulação de um neurônio para um neurônio artificial, e aí o surgimento das redes artificiais e por aí vai. A gente ainda vai falar um pouco, principalmente na minha área de visão computacional, de 2012 para cá, ela teve um salto muito grande com as tais redes neurais convolucionais, né? Ou as CNNs, do inglês, Convolutional Neural Network. Mas o conceito de aprendizado profundo, o conceito da CNN, os primeiros artigos são da década de 80 do século passado. Então, são temas que eles já são estudados há um bom tempo. Então, se é um negócio tão antigo, por que tá esse hype todo por agora, assim? A gente vê muito falando também das generativas, né? Das IAs generativas. Chat GPT, né? E por aí vai. Talvez esse hype ele tá em alta justamente porque ficou tão prático o uso dela no dia a dia de pessoas comuns e leigas, que aí, na hora que distribuiu para a massa, todo mundo, opa, peraí, eu posso agora conversar com a máquina e ela... Né, ter toda... Eu vi esses dias alguns vídeos de novas IAs que estão vindo aí, generativas, que ela conversa e você não consegue saber se é um ser humano ou não, né? Assim, então, acho já estão passando no teste de Turing. Exatamente. Então, acho que o grande ponto aqui, né, é que a gente está chegando no nível de sofisticação que não é mais papo só de pesquisador, né? Realmente é o papo já tem muita gente utilizando isso. Por mais que a gente já sabe que tem algoritmos nas redes sociais há muito tempo já fazendo isso e o usuário nem percebe que ele está, né, ele tá contribuindo, ele está utilizando o IA. Hoje isso ficou mais no tete a tete, né, com as pessoas. E até por isso que desperta tanto interesse e foi por isso que a gente escolheu um pouco desse tema, né, inteligência artificial aqui para
para entender o uso de tudo isso na agricultura, né? E como a gente já vem falando, já está há vários anos desenvolvendo uma série de aplicações, né, para a agricultura. E explicado o que é inteligência artificial, cita para nós alguns exemplos aí de uso, né, disso na agricultura, da visão computacional, do machine learning, da CNN, enfim. Cita um pouco para a gente, uma coisa assim um pouco mais prática e como que isso realmente tem beneficiado aí aplicações, pensando em agricultura agora. Beleza. Você comentou no início da tua pergunta o porquê, né, que se isso é estudado há tanto tempo. Só agora a gente começa a ver de fato as aplicações práticas, né? Quando você pesquisa literatura, tem alguns autores que usam um termo, como eles chamam, inverno da IA, que aconteceu ali depois da década de 80 até os anos 2000, mais ou menos, onde você tinha uma base teórica muito bem estabelecida, né, estudos muito bem fundamentados, mas você não tinha poder de processamento para poder validar esses dados. Entendi. Então, quando você conseguia fazer um teste, né, validar um algoritmo ou treinar algum sistema desse, estava restrito a poucas instituições que tinham um poder de investimento muito grande, supercomputadores, etc. E quando isso é muito pouco pesquisado, você perde um potencial muito grande, né? Quando você populariza isso, você dissemina a possibilidade das pessoas trabalharem em algo, você ganha uma possibilidade muito maior de que algo apareça ali e contribua para a área de modo geral. Tanto que você começa a ver os primeiros avanços significativos, né, dentro dessa era moderna acontecer em torno de 2000, 2002 e por aí vai. Muito em função do poder de processamento. Legal. Isso aconteceu não só para IA, mas aconteceu para visão computacional, aconteceu para realidade virtual, aconteceu para uma série de outras áreas que demandavam de poder de processamento para que aquelas teorias pudessem ser colocadas em prática. Na minha área em específico, a gente tem um marco importante que é o ano de 2012, né? Quando você tem uma rede neural convolucional vencendo uma competição do Imaginet, que é uma competição que era produzida com, se eu não me engano, são cerca de quase 200 milhões de imagens separadas em 22 mil categorias diferentes, e o objetivo era ver qual algoritmo conseguiria classificar isso da melhor forma. E a AlexNet, que é uma rede neural convolucional, né, um algoritmo inteligente, ele venceu essa competição. Ela acontece todo ano, essa imagem? Eu não vou saber te precisar como é que está isso hoje, mas de tempo em tempo ela acontece. Legal. E de tempo em tempo você tem algoritmos. Já tem algum tempo que esses algoritmos de aprendizado profundo eles têm vencido, e aí você vai, a cada nova competição, tendo novos algoritmos que vêm surgindo, mas continua se seguindo na nova linha, tá? Na mesma linha. Aprendizado profundo, grande volume de dados, capacidade de processamento, as redes neurais convolucionais sendo aplicadas em problemas de visão, isso acabou se tornando uma tônica. E aí isso permite, por exemplo, você pediu de aplicações práticas, né, que podem ser aplicadas na agricultura, como são aplicadas no teu dia a dia. Hoje, quando você entra em um condomínio e você tem o reconhecimento facial de dentro do seu carro, isso é graças a um algoritmo, é uma rede neural convolucional que foi treinada ali para poder fazer esse reconhecimento. Na agricultura, eu tenho trabalhado com algumas pesquisas, né? Por exemplo, hoje a gente já utiliza redes neurais convolucionais para poder fazer segmentação, detecção de linha de plantio, por exemplo, ou classificação de qualidade de fruta, ou identificação de erva daninha, imagem de satélite, imagem de drone. Todos esses tipos de aplicação eles estão associados ao emprego dessa categoria de algoritmos para poder fazer esse reconhecimento. Legal. Até dentro dessas pesquisas que algumas a gente até fez, né? O nosso algoritmo de detecção de plantas daninhas, né? Que nós temos hoje como um produto da SenSix, né? Do FieldScan, ela nasceu dessas ideias, né? Vamos usar a IA para poder fazer essa detecção. E às vezes, em alguns casos, até segmentar a nível de identificar os tipos, né, de plantas, né? Então, folha estreita, folha larga,
o que é muito importante para a definição de um manejo, né? A gente também fez um trabalho, foi um dos primeiros que nós fizemos de detecção das linhas, né, de plantio da cana-de-açúcar, de tal forma usar isso para automatizar uma rota da colhedora e também quantificar falhas ali no plantio, né? Sim. Então, eu acho que talvez pensando em agricultura, uma das primeiras aplicações que foram mais óbvias, né? Vamos usar uma imagem de satélite, uma imagem de drone, né? O drone permitiu muito isso, porque ele aumentou muito a resolução e essa resolução fez com que a gente conseguisse identificar melhor os objetos, né? Que precisavam ser treinados ali, a IA precisava ser treinada para identificar. Mas agora a gente está chegando também em novas fronteiras que não necessariamente são aplicados com visão computacional, né? A gente tem visto alguns algoritmos, por exemplo, entendendo correlação de nutrientes, né? Sei lá, o solo lá tem N nutrientes que precisam ser analisados, né? Hoje eu já vi, enfim, a gente conversou com uma empresa da Turquia que colocava lá um sensorzinho no solo. Óbvio que tinha que treinar para cada tipo de solo e tudo, mas eles treinavam e aí esse sensor já tentava trazer ali com um certo nível de assertividade alguns teores de nutriente no solo, né? Nitrogênio, fósforo, enfim, algumas coisas que já tinham ali no solo que hoje acaba sendo feito de uma maneira que você tem que ir lá coletar, botar num saquinho, mandar para um laboratório. E o laboratório vai fazer uma análise química daquilo, né, com reagentes, etc. Isso acaba levando bastante tempo, né? E a gente tem visto também outros tipos de aplicações aplicados a sensoriamento remoto, mas não necessariamente com uso de identificação de objetos, mas análise espectral do dado, né? Então, tem lá um sensor que está puxando lá 200 bandas diferentes. Cada pixel vai trazer para nós uma assinatura espectral e essa assinatura espectral, né, que é basicamente o quanto que aquele objeto reflete em cada banda, né, em cada espectro ali, na cada frequência da luz. Dependendo da resposta que ele me dá e da combinação dessas respostas, a gente treina um IA para poder identificar, sei lá, uma doença, né, ou qualquer outro tipo de coisa. Então, a gente tem visto muita coisa nesse sentido. Antes o pessoal utilizando mais análise estatística, e aí na hora que ele viu que a estatística não dá para chegar ainda no jeito que queria, aí a IA ela chega para poder melhorar um pouco disso, né? Agora, assim, especificamente, você já trabalhou com algumas coisas, o Foucault, óbvio, bastante na parte de visão computacional. Acho que teve até a questão do ovo lá, né? Que eu acho que você fez um trabalho lá para identificar. Ainda estamos trabalhando, né? Tem isso também. Ainda estamos trabalhando. Fala um pouquinho, assim, desses projetos em específico, assim, que eu acho que desperta bastante a curiosidade, né? Algumas coisas que tem feito. Um pouco dentro disso que você está falando, né? Qual que é a moeda do momento? Né? A moeda do momento hoje é dado, é o novo petróleo. Né? Isso a gente já é um fato consumado. O volume de dados que a gente gera e a riqueza de informação que você tem dentro desses dados, ele é algo extraordinário. Analisar esse grande volume de dados é que é o problema, né? Então, por exemplo, uma vez que eu tenho dado, eu preciso pensar em algoritmos ágeis que consigam analisar e fazer inferências sobre esses dados. Estava falando de visão computacional. No meu caso, visão computacional, o dado é uma imagem, mas ele pode ser qualquer outro tipo de informação, pode ser um descritor, pode ser qualquer outro tipo de informação que vai ajudar a, no final, eu ter um sistema que simule o processo de visão humana. Por isso, visão computacional. Né? E eu uso inteligência artificial aí dentro também. Tá. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse conceito que a gente enxerga em visão computacional, ele se aplica a qualquer coisa. Se você tem um dado, se você tem dado de qualidade e se você quer fazer uma inferência em cima desses dados, você pode aplicar algoritmos inteligentes, pode usar algoritmos de IA, pode usar redes neurais convolucionais ou não, algoritmos de aprendizado profundo. Você pode aplicar IA nesse processo para que ele te dê uma informação especializada. Aí a gente vai ter algumas linhas da IA, né? O mais comum são aquelas IAs especialistas, ou seja, eu quero aprender a reconhecer caneca. Então eu vou treinar algoritmos que me reconheçam caneca. Certo. Eu quero detectar erva daninha. Então eu vou detectar erva daninha. Esse processo do ovo que você falou também é um trabalho interessante, porque a gente analisa nesse trabalho, usa técnicas de visão computacional
para identificar formas do ovo de galinha. Porque a partir da forma do ovo de galinha a gente pode fazer uma série de inferências. O trabalho que a gente faz agora é quais tipos de informação qualificada eu consigo extrair a partir dessa forma e da imagem do ovo. Eu vou poder dizer, se eu conseguir apontar, por exemplo, olha, a probabilidade do ovo da ave nascer ou não a partir dessa análise. Então são projetos nos quais a gente trabalha, né? Agora, o que é importante a gente entender e deixar claro é assim, qualquer tipo de dado que você consiga produzir e que a análise dele se torne complexa por conta do volume, você pode utilizar e empregar a IA ali para ela te ajudar nesse processo de uma maneira muito importante, né? Então, vamos pensar o que? Se você pensar na agricultura, eu posso ter minha propriedade toda sensoriada e não utilizar a imagem nenhuma vez, mas sensor de umidade, sensor de temperatura, sensor de velocidade de vento, como é que isso pode me ajudar a produzir uma informação de qualidade para o produtor? Os algoritmos de inteligência estão aí para isso, né? A gente pode aprender a utilizá-los. E de novo, eu estava mencionando que a gente tem os algoritmos especialistas, né? Mas agora a gente também começa a ter as técnicas de linguagem natural tentando produzir algoritmos generalistas. O que é um algoritmo generalista? É aquele que ele aprende qualquer coisa. Desde que eu treine ele devidamente, ele vai ser capaz de aprender qualquer coisa. O ChatGPT, por exemplo, é uma ideia em cima disso. E aí uma curiosidade, por exemplo, para você entender. O que o ChatGPT faz, ele é baseado num conceito chamado na literatura de Transformers. É uma maneira diferente que eu tenho de analisar o meu dado. Eu cato partículas de forma isolada e vejo como eles se relacionam num todo para que eu possa construir uma cadeia de sequência lógica, por exemplo. Tá? Isso surgiu para análise de linguagem, certo? A gente já tem utilizado Transformers em processamento de imagem e tem tido resultados muito interessantes. Como que você conseguiria usar na prática? Assim? Por exemplo, se a gente for pensar a rede neural convolucional, o que é a rede neural convolucional? Eu faço seguidas convoluções na imagem, né? O que é? Eu vou fazendo análises nessa imagem a partir de filtros de convolução, para a gente não tentar ser muito específico aqui. Eu vou escaneando, assim, eu vou escaneando a imagem, vou analisando localmente aquelas regiões da imagem e vou transformando aquilo em informação para tratar. Então eu faço nela uma análise local. Certo. Eu vou encontrar padrões locais, ou seja, padrões de mesmas regiões, né? No Transformers eu consigo analisar a imagem como um todo, eu não olho mais localmente. Eu olho em fragmentos dela e vou ver como que esses fragmentos podem se relacionar. Mas não foi pensado para isso. Está sendo adaptado para isso. E tem dado resultados muito interessantes. Então dizer assim, olha, tal tecnologia resolve tal problema, é muito prematuro. Você precisa pesquisar, você precisa buscar. E é o que a gente procura fazer na academia, por exemplo. Que legal. O que eu tenho no mercado que eventualmente pode estar resolvendo um problema que não é o meu problema em foco, mas de repente aquilo pode se tornar uma solução para aquele problema que eu tenho em foco. Foi até legal você trazer um pouco desse exemplo. Eu conversei com um amigo meu que é fundador também de uma empresa, uma startup, ele está fazendo um negócio muito legal. Você comentou aí dos modelos de, acho que é LLM que chama, LLM, modelos de linguagem, né? E ele falou que ele o que ele fez? Ele colocou um sensorzinho, e ele inclusive ele está indo para a Espanha para poder desenvolver mais a empresa lá, esse projeto lá, com foco em olivas, né, em oliveiras, né? Então ele tem lá os olivais lá para poder produzir o azeite, e aí ele colocou um sensor no caule da oliveira para poder acompanhar o fluxo de seiva. Isso. Né, dentro do caule. Aí o que estava acontecendo? Esse fluxo de seiva, ele conseguia entender, dependendo desse fluxo, como que aquela oliva, né, aquela azeitona ali, né, ela vai produzir uma substância específica, que é uma substância anticancerígena. Dependendo da forma com que você aplica ou não aplica o gotejamento ali na irrigação, se muda um pouco esse fluxo de seiva, que ele consegue analisar, e aí ele vai ajustando para ter cada vez mais dessa substância.
E o modelo... Ou seja, ele vai regular o nível de irrigação. Exatamente. Para essa década. E eu achei muito interessante que ele usou, para poder construir essa solução, porque o que acontece? Cada planta precisa de uma decisão específica para poder maximizar os resultados, para poder gerar esse ponto lá na frente. Então, diferente de boa parte do que a gente tem gerado, né, a IA às vezes gera um insight, que aí aquele insight gera uma decisão por parte do ser humano. Então, a detectei uma planta daninha, o ser humano vai lá, né, e vou aplicar então herbicida somente nessa área. Nesse caso em específico, ele já usou o processo inteiro para diagnosticar e tomar decisão, já vinculado, essa decisão já de forma vinculada ao sistema de irrigação. E para mim o mais impressionante é que ele usou modelos de linguagem, de linguagem natural para poder entender isso. E eu falei, cara, mas deixa eu tentar entender melhor assim, como é que você usou isso, né? Aí o que ele começou a falar, cara, você tem noção da quantidade absurda de conhecimento agronômico que existe no mundo, né? Então a Embrapa, por exemplo, a Embrapa desenvolve décadas e décadas de artigos e pesquisas que falam basicamente de tudo relacionado à agricultura para quase todas as principais culturas, e não só as principais, né, as menores também aqui no Brasil. E aí o que acontece? Ele começou a pegar esse conhecimento, não da Embrapa, mas ele foi começando a montar um cluster de conhecimento que de alguma forma ele conseguia fazer com que a inteligência entendesse aquele conhecimento que estava ali e aplicasse, né, em uma decisão. Então, ele começou a pegar o conhecimento que um agrônomo super foda teria, mas assim, é impossível um agrônomo conhecer todo o conhecimento da Embrapa, por exemplo, né? E ele começou, aí a IA começou a transformar isso como base, né? E aí ele fez isso para poder entender e depois ele fez isso para poder comunicar com o produtor, né, que perguntava o que estava acontecendo e aí quais são os indicadores. Então, isso começa a instalar, né, níveis de aplicação que é até difícil de imaginar, né? Assim, é um nível absurdo. Pô, você pegar uma imagem de drone, ver visão computacional, tá, mas aquilo ali contribui para uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento vai estar integrada a uma base de pesquisa de 50 anos de agronomia, que vai gerar insights. Você vai ter uma inteligência artificial que é um agrônomo artificial, né? Então, isso eu acho muito maluco. Eu acho que está acontecendo e eu acho que vai evoluir rápido, né? Essa é uma conversa, cara, que ela é curiosa. É uma conversa que ela é delicada. Por exemplo, há algum tempo, assim... vou buscar lá nos primórdios, tá? Eu, antes de entrar na faculdade, eu fiz um curso técnico em processamento de dados, esse era o nome na época, onde a primeira vez que eu tive contato com linguagem de programação. Isso nós estamos falando em 1992, mais ou menos, Carlos. Eu lembro que na época, o professor já dizia pra gente que a profissão de programador ela ia desaparecer, porque você já tinha técnicas, métodos de engenharia de software que ele produzia o código, né? Hoje já se passaram mais de 30 anos, quase 30 anos, tô ruim de mais contas de 30, aqui. 32. Eu nem gosto de fazer porque ele conta a tua idade, entendeu? É melhor a gente tomar cuidado. Mas não aconteceu, porque você tem novas demandas que surgem e que talvez aquilo não resolva o problema, né? Hoje, dentro da IA, até puxando um pouco para fora do tema agricultura, a gente discute o conceito da singularidade. Será que a gente vai atingir a tal da singularidade? Que é aquele ponto onde essa capacidade, a singularidade tecnológica, essa capacidade de produzir conhecimento, ela foge ao nosso controle e fica no controle da máquina. Como é que vai ser isso, né? Então, e por isso passa, fim de profissões, porque que nos perdoe os advogados, mas é o que eu mais ouço. Olha, a profissão de direito vai terminar. Por quê? Porque o ChatGPT já faz petição, porque a outra ferramenta de IA, ele já tem uma atualização de dados gigantesca, porque uma outra ferramenta da IBM, o Watson, ele substitui um advogado corporativo, enfim. Mas no final, você percebe que essas ferramentas elas chegam para ajudar.
né? E ainda não para substituir, a capacidade humana, né? Para potencializar. Então, eu acho que é papel dos profissionais, sejam eles advogados, engenheiros, ou nós programadores, ou os mesmos cientistas, a gente está antenado a isso tudo que tem acontecendo, as soluções que elas têm surgido, né? As soluções que têm surgido, para quê? Para que a gente use isso a nosso favor. Eu ainda sou um pouco cético quanto à questão de eu ter uma solução, uma IA generalista, como as pessoas têm apontado e apresentado algum receio. Eu ainda acho que isso vai evoluir muito, mas ela vai evoluir na forma de ferramentas para nos auxiliar. Os profissionais que estiverem antenados, os profissionais que estiverem atentos e souberem utilizar essas tecnologias, aí eles sim vão fazer a diferença. Legal. Eu acho que esse medo de substituição humana, do ser humano, eu acho que a gente precisa realmente entender como que a gente potencializa, porque às vezes as pessoas até afastam, falam, não, tira isso aqui daqui, porque eu não quero nem mexer com isso, porque esse negócio vai me substituir. E não vai. A tecnologia está aí, ela está para ser utilizada, e quem souber utilizá-la da forma correta vai se beneficiar. Isso a história tem mostrado. Que legal. E eu acho que assim, no longo prazo, a gente até teve o episódio 2 aqui do SenseXcast, a gente falou bastante de IA também na agricultura com o Leonardo Sologuri, e ele comentou um pouco da evolução, né? O quão rápido o incremento, né? Os degraus têm sido galgados quando a gente fala em IA. Eu até estava assistindo um vídeo esses dias no YouTube que o pessoal fala muito até da infraestrutura de hardware, né? Você comentou um pouquinho do hardware, né? Hoje, beleza, a gente tinha lá as CPUs eram um pouco mais sequenciais, não eram tão bem adaptadas ali para treinamentos de IA, e aí as GPUs entraram muito mais de uma forma interessante. De paralelismo. Isso, mais paralelismo, porque mas não, ela foi desenvolvida para gráfico, mas ela caiu bem ali na parte do IA. Agora tem as NPUs, né, que são unidades de processamento específicas, né, para IA um pouco mais otimizadas, né, e assim, isso porque a gente ainda não colocou na conversa a computação quântica, né? Exatamente. Que está vindo aí, vamos ver o que isso vai fazer com a computação. Exato. Inclusive foi o que o Léo falou, assim, eu acho que ele acredita que o próximo passo da IA para realmente esse negócio pegar de vez vai ser com a computação quântica, né? Justamente pela capacidade de processamento que ela consegue nos dar, né? E não só em termos de potência de processamento, mas de natureza, né? Como é que esse dado ele é processado. A estruturação do dado, né? Tratamento do dado. Exatamente. E o que você vê aí de tendências, Maurício, assim, pensando nessa... Eu acho que assim, a gente olhar para os últimos 10 anos, por mais que nos últimos 30 anos a gente já tem falado, nos últimos 50 anos a gente tem falado de IA, é inegável que nos últimos anos isso tem acelerou mais, bastante, né? E até disse que a exponencialidade do desenvolvimento da IA é até maior do que a lei de Moore lá atrás, quando falava que a capacidade do processador de processamento ia dobrar a cada 1 ano e meio, né? Cada 18 meses. Então, como que você vê essa questão mais futurística assim, e como que a gente vai conseguir evoluir de forma prática para trazer essas aplicações para dentro da sociedade de forma mais natural, né? Acho que tem algumas coisas em agricultura que a gente já viu que já virou, IA não é mais novidade aqui nesse setor. Hoje a parte de detecção de plantas daninhas está virando trivial, né? O produtor ele já faz um upload lá, faz um voo de drone, faz um upload, ele espera ali algumas horas para o resultado estar pronto para ele aplicar. E pronto, isso já está no dia a dia dele, né? Como é que você vê essa evolução dessa aplicação da IA assim, no dia a dia na sociedade? E se de fato esse negócio vai evoluir nessa exponencialidade que a gente está pensando mesmo, ou corre o risco de dar uma pausa, espera aí que tem que esperar desenvolver um pouco mais o hardware aqui, igual aconteceu no inverno das IAs algumas décadas atrás? Eu acho que assim, e a história mostra que isso são degraus, entendeu? Eu acho que, por exemplo, a gente está num pico agora de êxtase desenvolvendo, tem muita coisa nova surgindo. Pelo que eu tenho observado, essas redes baseadas em linguagem natural, elas
vão se desenvolver mais, as aplicabilidades dela em outros campos vão ser maiores, entendeu? Como que isso vai se transformar em soluções úteis para a gente, para o dia a dia, é uma outra questão. Esses dias eu até recebi um desses memes que se figura na internet, né? De uma amiga pesquisadora. Ela falava assim, olha, eu quero IA que faça meu café, que frite meu bife, entendeu? Eu quero IA que limpe meu banheiro. IA que me diga o que comer, eu não preciso, eu escolho. Então você tem alguns campos ainda que isso precisa, que eu acho que cabe se evoluir, né? Agora, uma questão que eu sou muito curioso não é nem tanto a evolução da tecnologia, mas é como a gente vai utilizar, como a gente vai incorporar essa tecnologia no dia a dia, você entendeu? É que você é um pesquisador prático, né? Exato, eu sou o cara da prática. Então, eu vivo procurando problemas para eu aplicar a solução. Então, quais são os problemas que a gente tem hoje em dia que se ainda não tem uma solução eficiente para ele? Eu sou muito curioso para isso, nesse campo. O pessoal do campo teórico vai continuar desenvolvendo algoritmos, vai continuar desenvolvendo técnicas. Acho que e é uma questão de tempo, tá? Que a computação quântica, ela se estabelecer, a gente vai ter um outro salto. Legal. Né? Eu não sei exatamente para onde a gente vai, mas eu tenho uma certa curiosidade de entender como aplicar isso tudo de forma eficiente. Nós já tivemos essas conversas outras vezes, né? Mas para colocar aqui, para compartilhar com todo mundo, a gente hoje tem uma grande quantidade de dados sendo produzida, mas dado qualificado para você treinar algoritmo é pouco. Não é tanto assim, né? Muitas vezes você levanta um conjunto de dados e você treina um algoritmo e você consegue resultados muito bons com aqueles algoritmos para aquele conjunto de dados. A hora que eu aplico isso num conjunto diferente, mas de mesma natureza, esse desempenho não é o mesmo. Como que a gente pode fazer para que isso evolua e eu tenha algo mais generalista novamente, você entendeu? Então, a gente tem muita resposta para se dar ainda, viu, Carlos? Tem muita resposta. E eu acho que, paralelo a essa questão do avanço tecnológico, o avanço da ciência pura, né? A gente precisa encontrar maneiras eficientes de aplicar isso na prática. Que legal. É até um dos pontos, vamos deixar até mais prático ainda do jeito que você falou. A gente tinha lá um monte de datasets, né, de fotos de drone que estavam lá, mas eles não estavam corretamente ainda, não era um dado perfeito para eu fazer um treinamento, né? E aí a gente, então peraí, vamos dar um passo para trás. Acho que tem até o pessoal fala muito de ground truth, né? Ground truth, né? Ground truth, né? Então assim, você tem que ter a verdade ali, né? Isso, para poder ouro. Exato, para poder você treinar uma IA para que ela vá aprendendo com dados realmente de qualidade, porque senão, se você der o caos para ela vai ficar perdidinha, né? E até nesse sentido, assim, eu até queria te perguntar, qual é o passo a passo, né? Eu até tinha colocado um ponto aqui, para quem quer trabalhar com desenvolvimento, né, de IA, não necessariamente o consumo, mas desenvolvimento de algoritmos de IA. O que você deve tomar cuidado, né? Assim, o que você tem que começar a fazer? Então, eu vou desenvolver uma nova aplicação que vai usar esse conjunto de dados com o objetivo de ter esse tipo de insight na ponta. Né? Qual o passo a passo, assim, o que a pessoa tem que ter em mente para poder começar a fazer isso? Quando você vai falar de redes neurais, por exemplo, algoritmos inteligentes, né? E você quer que esse algoritmo aprenda, você tem alguns métodos de você fazer o treinamento desse algoritmo para que ele aprenda. Eu costumo trabalhar, e aí é uma preferência minha, com os métodos supervisionados. O que é o método supervisionado? Eu falo para ele, isso aqui é uma caneca, né? Aí eu dou uma imagem eu dou uma imagem dessa caneca e peço para ele classificar. Aí ele fala assim, olha, não, isso é um celular. Aí você fala assim, não é celular. E ele vai ajustando os pesos dele, vai ajustando o algoritmo até que ele fale, não, é uma caneca. Não, beleza. Então, você dá um reforço positivo. Aí eu mostro uma outra caneca. Eu pego a sua e mostro isso aqui, o que é. Ele vai lá e fala assim, não, agora isso daqui é uma câmera. Não, é uma caneca. Então, você está dizendo para ele o que ele tem que encontrar ali naquela imagem. Você monta o sistema, é claro que o sistema, o modelo, ele é um modelo inteligente, ele tem as capacidades
para aprender, né, ali os algoritmos, as técnicas para aprender. Só que você tem que treinar e ajustar os pesos. O que é o treinamento? Vamos pensar que é um algoritmo de computador. É um conjunto de técnicas de processamento, rotinas, variáveis e pesos. O que ele precisa fazer? Ele precisa ajustar esses pesos de modo que os pesos, quando eu der essa entrada, ele vai me dar aquela saída que eu espero. Esse é o treinamento supervisionado. Se não for, eu repropago, né? Daí as redes backpropagation, que a gente fala, que é uma das mães desse aprendizado supervisionado. Ela vem recalibrando isso, testa de novo. Deu, vem recalibrando, testa de novo. Tem toda uma matemática envolvida nisso que é linda, é fantástico. Mas esse é basicamente o princípio do aprendizado supervisionado. Perfeito. Uma vez que eu tenho isso, se eu quero que ele aprenda que isso aqui é uma caneca, eu não posso pegar uma xícara e falar para ele, olha, isso é caneca. Ele vai aprender a entender que xícara é caneca, e não é o caso. Entendi. A mesma coisa acontece com o nosso dado. Se eu quero que ele reconheça a erva daninha, eu preciso pegar as imagens que eu tenho e mapear. Tá vendo esse conjunto de pixels aqui? Isso aqui é uma erva daninha. Né? E aí eu vou pegar um conjunto com um número significativo, porque essa é outra característica. Esses métodos de aprendizado profundo, eles demandam que você tenha uma grande base de dados, tá? Base de dados qualificada, rotuladas, né, onde você vai dizer, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. Certo. E aí você vai treinar esse método, beleza? Então, o que nós precisamos fazer? Quem tem a capacidade de produzir dados, quem tem capacidade de acessar dados, precisa ter o comprometimento de que esse dado seja qualificado. Para quê? Para que ele possa ser utilizado depois para você treinar um algoritmo. Existem outros que não têm essa preocupação, ele vai aprendendo à medida que ele evolui. Né? Por isso, por exemplo, eu não sei como é que estão as novas versões, eu já falei algumas vezes, mas quando a gente fala de linguagem natural, eu uso o ChatGPT como exemplo. Entra lá e pergunta quem que é Carlos Monteiro. Pergunta lá quem que é Maurício Scarpinati. Ele vai dizer as coisas mais absurdas, entendeu? Mas de repente, ok, ele errou, tudo bem, mas ele acerta em outra coisa e vamos embora. Mas você consegue dar um feedback na hora, ó, na verdade é assim, ó, aí ele aprende. Ou não, né? Ou você fala gostei, não gostei, você entendeu? Com o tempo ele vai aprimorando isso, né? Aí são outros métodos tal. Mas você não está tão dependente de que aquela resposta venha com qualidade. Se ele pede para você, por exemplo, monta um texto para mim para fazer a introdução de um podcast sobre A. Ele vai me dar lá um guia, né? Se eu sou um especialista, eu vou entender que parte daquilo que ele falou é importante, parte daquilo não é importante e vamos embora. Mas ele me deu um norte. Legal. Né? Então, são coisas diferentes. É diferente, por exemplo, de eu pegar o problema do agricultor de encontrar erva daninha. Por que eu estou fazendo detecção de erva daninha? Porque eu quero mapear a propriedade e falar para ele, olha, passa o herbicida nessa região e não naquela. Aí depois, de repente, ele chega e joga todo o herbicida numa região que não tem erva daninha, na verdade lá tinha. Que são os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, que a gente fala muito em A. Eu não posso eu não posso correr esse tipo de risco num caso como esse. Imagina na medicina, que eu estou desenvolvendo um sistema para identificar um tumor, um câncer. Eu falo que o cara não tem, mando ele para casa feliz quando o tumor está lá. Então, em alguns casos, eu não posso ter esse tipo de risco. Para isso, o aprendizado supervisionado ele é importante, para treinar esses algoritmos. E para que o aprendizado supervisionado funcione, esse padrão ouro, esse ground truth que você mencionou, ele tem que ser de qualidade, ele tem que ser confiável. Então, não basta eu ter volume de dados, eu preciso ter volume de dados com rotulagem, com classificação e com confiança. Esse, para mim, é o primeiro grande passo, entendeu? Eu preciso ter um conjunto de dados confiável para treinar. O segundo passo é você escolher um modelo, né, que ele seja aplicado para aquilo que você está buscando. O que você quer? Né? Olha, eu vou trabalhar com imagem? Então de repente uma CNN seja a melhor coisa. Eu quero classificar categorias, se é cachorro, se é gato, se é periquito. Então você tem algumas redes que elas têm esse propósito de separar em categorias. Aí eu preciso segmentar, eu preciso encontrar lá o objeto e dar contorno para ele, que é o que eu espero na detecção de erva daninha. Então eu tenho outros conjuntos de algoritmos que eles fazem isso.
Legal. E isso tudo tá fácil da gente descobrir hoje. Você fala assim, olha, eu quero uma rede neural que me ajude a segmentar a imagem. Cara, você tem lá uma relação. Pergunta pro chat GPT. Ele vai te dizer. E aí você pode confiar, porque é um assunto muito difundido, entendeu? Legal. Bacana demais. Até você falou sobre essa questão da qualidade do dado. É muito importante também, e a gente até seta bastante nesses produtos que a gente tem que usa um pouco disso, a qualidade da informação que você vai enviar para que a IA detecte, né? Isso. E aí, quando a gente... Óbvio que nenhuma câmera é igual a outra, nenhum drone é igual ao outro. Se você fizer 10 horas da manhã um voo de um drone e fizer 4 horas da tarde, a cor já muda, a saturação já muda, né? Então, o que a gente tenta colocar é quais as possibilidades que podem ocorrer. Então, eu tenho o meu limite de qualidade, ó, faz pelo menos assim, com certa nitidez dentro desse espectro aqui de possibilidades. Porque se sair daqui, a minha não consegue entender o que está acontecendo, né? E aí, quando a gente treina, a gente tem que colocar esses requisitos, né? Principalmente na supervisionada, como é o caso que você falou. Então, o pessoal às vezes pergunta, vamos fazer uma identificação de qual espécie que é. Eu falei, tá, mas existem centenas de espécies, né? Então, quais são as principais, né? Vamos tentar entender, né? Ainda que você pegue só uma espécie, vamos lá, detectar capim margoso, beleza? Eu quero fazer um algoritmo aqui para detectar capim margoso a partir de imagem de drone. E eu só dou imagens com drone sobrevoando em céu limpo ao meio-dia, beleza? Só tem imagem disso. Num solo de cerrado, com aquele solo típico de região de cerrado. Beleza? Dou lá 1 milhão de imagens para ele treinar. Ele treina, ele aprendeu a detectar capim margoso. Aí você chega, calibrei meu algoritmo, ajustei os pesos da minha rede, coloquei isso daqui em produção. Aí eu chego e coloco para ele uma imagem dos Pampas, né, tirado 6 horas da tarde. Cara, ele nunca viu essa imagem na vida. Não dá para esperar que ele aprenda, entendeu? Por isso é isso que eu falo também da qualidade do dado. Se você quer que ele aprenda em várias condições, em vários tipos de ambiente, você precisa dar vários exemplos para ele. Tem que dar diversidade ali, né? Das situações. Com certeza. Que legal. Assim, eu acho que a gente falou muito de daninho aqui, que eu acho que é bem factível, né? É algo mais palpável, é um produto que já existe, né? É um exemplo, né, Carlos? Mas esse exemplo eu posso extrapolar para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Você quer ver uma outra coisa que tem muita gente, alguns colegas já desenvolveram trabalhos e tem gente pesquisando e eu acho muito bacana, é você estimar a arroba de boi a partir da imagem de um celular. Olha que negócio fantástico, cara. Isso é legal mesmo. Eu te falei do início, eu venho de uma família de agricultores, então vivi na roça. Era muito comum você ter aquele camarada que ele batia o olho assim, isso aqui vai dar tanto. E beleza, entendeu? Ótimo. Que feeling, hein? Que feeling, né? Hoje eu consigo pegar um celular, apontar para o boi e o celular fala, vai dar tanto. Eu não preciso ter essa experiência. Inclusive, na verdade, isso aí já é produto, inclusive, né? Mas veja, são soluções de IA que democratizam, você entendeu? Exato. Eu acho que ela democratiza. Eu não preciso depender daquele cara para olhar. Não, eu posso, um cara que estou querendo investir ali em gado de corte, vou lá, eu sei se o que estão me vendendo está certo ou não. Eu tive bastante contato com isso. Eu tenho um grande amigo meu que é fundador de uma startup que faz isso, né? Que é Olho do Dono, lá do Espírito Santo, lá. E ele usa câmeras 3D, né, para tentar pegar um espectro ali, mais 3D ali da imagem. E aí eu lembro certinho, a gente conversava bastante lá no início, ele falava, hoje eu só consigo fazer para Nelore. Eu falei, mas por que você só consegue fazer para Nelore? Lá no comecinho, né? Eu falei, porque eu tive... Primeiro porque é o maior mercado, e eu comecei por aqui. Hoje ele já bota lá um gado G, um gado diferente ali, um Brangus, Angus, etc. Para que ao longo do tempo ele veio trazendo mais imagens, foi treinando mais e foi colocando. E aí, esses dias ele estava aqui em Uberlândia, aí ele foi para uma reunião numa granja de suínos. Eu falei, o que você está fazendo agora com suíno? Ele falou, não, agora nós estamos treinando nosso algoritmo para fazer a mesma coisa com porco. Né? Olha que fantástico. E aí ele começou a aplicar isso em porco também. Eu falei, cara, achei fantástico, porque se você botar as câmeras fixamente na granja,
meio que daqui a pouco você consegue entender dia a dia o quanto de peso que cada um tá criando. Mas entendeu? observa aquilo que nós conversávamos lá atrás. Para que ele dê esse passo, ele precisa qualificar o dado dele para que o sistema aprenda. Exato. Então, ele tem que ter dado qualificado. Então, você perguntou de dica, né? A primeira dica que eu dou, se você quer investir nisso, consiga dado qualificado. Hoje a gente tem inúmeras bases públicas, tem bases privadas. Se você for alguém que você consegue produzir informação, coloque como etapa nesse processo qualificar essa informação, porque amanhã depois ela vai ser importante para você, entendeu? Eu tenho certeza que vai. Com certeza. Eu acho que e aí até voltando um pouco pro agro, Maurício, um dos grandes desafios que a gente tem é que ainda, por mais que a gente está produzindo muita coisa, muito dado o tempo inteiro, ainda tem algumas linhas dentro do dado que é necessário que ainda não tem tanto dado assim, né? Então, por exemplo, hoje a gente vamos falar de clima. Cara, primeiro que a maioria dos produtores não tem uma estação meteorológica na fazenda. Ele usa a estação que está lá, aqui na UFA, aqui tem uma estação, então está na cidade. Dentro da fazenda dele pode chover em área que em outra área não chove nada. Então, aí, beleza, aí vamos supor que o cara foi lá, entendi, vou pôr uma estação dentro da minha área. Só que o cara tem 2.000 hectares, depois uma para 2.000 ainda é muita coisa. Eu não sei que se choveu lá naquele cantinho daquele talhão. Às vezes dentro do mesmo talhão vai ter diferença de chuva, né? Então, o que acontece? A gente está começando a ver que algumas tecnologias estão evoluindo para a gente melhorar essa granularidade do dado, né? Hoje a gente estava até conversando com um cliente nosso aqui que fica em Araxá e a gente está treinando lá, tá validando um novo algoritmo que mede a umidade de solo por sensoriamento remoto. E aí, como é que o cara faz o ground truth disso, né? Como é que o cara treinou? Essa IA, essa umidade de solo é uma IA que IA junto com um monte de outras técnicas lá, que foi desenvolvido por uma empresa holandesa, que eles pegaram lá um talhãozinho bem pequenininho, e aí pregou um monte de sensor de umidade de solo, e aí foi acompanhando todo dia. Ia lá, pega a imagem, só que não é só imagem, eles misturam um monte de coisa, bota radar, satelital, micro-ondas, etc. Pega lá esse monte de dado e aí vai lá e fala, ó, nesse dia aqui, nesse ponto aqui nesse pixel, tinha tanto de umidade, nesse pixel tinha tanto de umidade, esse pixel da micro-onda é 100 por 100 metros, então ele é um ponto a cada 1 hectare. Então eles pegaram e botaram. E aí ia lá e fazer o ground truth. Eles ficaram 10 anos treinando para poder qualificando. E hoje, aí a gente testou, é impressionante, cara. A gente bota ali... A gente pegou uma fazenda de um cliente nosso de 8.000 hectares lá no Mato Grosso, ponto a ponto, todos os dados convergiram com esse dado de umidade. Pegamos sensores de solo, convergiu. Pegamos pluviometria, que tinha uma estação a cada 500 hectares, que já é um negócio extraordinário, tem uma estação a cada 500 hectares para medir a chuva. A gente estava convergindo. Pegou o dado da operação de plantio, que é o dado do bico da botina, né? O cara vai lá e fala assim, ó, o bico da botina melou, pode plantar. Então, o bico da botina convergiu. É igual o analista de peso de boi lá, vai lá e olha assim. Exatamente. Então, o bico da botina convergiu também, porque você tem que considerar isso aí na equação também. Mas o que é legal? Hoje, existem cada vez mais ferramentas que estão aumentando a granularidade para poder você melhorar. O próprio drone foi uma tecnologia que é relativamente recente. Exato. A gente começou a trabalhar com drone em 2013, 2014. Na época tinha basicamente o Phantom 2, que era um negócio assim, muito difícil, né, de você coletar dados de qualidade, padronização. E demorou 10 anos aí, nos últimos 10 anos que o drone veio melhorando. Câmeras multispectrais também, né? Porque antes era só RGB, aí vieram as câmeras multispectrais, a calibração radiométrica e tal, que foi melhorando um pouco dos processos. Isso é que é interessante, porque IA dá para aplicar em tudo, inclusive em tudo dentro da agricultura. Né? É isso. Lembra que nós falamos lá no início, né? Em tendo dado, em você tendo um dado e esse dado sendo qualificado, você pode fazer 1 milhão de análises em cima dele, entendeu? Exatamente. E assim, existem sem número de ferramentas que elas estão aí disponíveis que podem te ajudar. Em você tendo um dado qualificado, você pode desenvolver uma solução de IA para te ajudar nisso. Isso
Isso nem é um grande segredo mais, mas você precisa da tua informação qualificada. E até para tentar deixar dar um pouco mais de luz aí nesse caminho, a gente podia até falar um pouco, queria que você comentasse um pouco, Maurício, nós somos muito gratos ali pela proximidade que nós tivemos, né, da Sensix com a universidade aqui, da Universidade Federal de Belândia, com o seu trabalho, etc., que acabou trazendo muita ciência, né, para o desenvolvimento de produtos. E isso é muito importante. Eu tenho visto cada vez mais o quão importante é, né, empresas, sejam elas mais nascentes, sejam elas maiores, terem um pouco mais de proximidade do seu P&D com as universidades, com realmente o conteúdo científico, né? A gente até conseguiu algumas publicações, né, que vieram a partir desses temas que a gente propôs e desenvolveu junto. Como que você vê um pouco disso, assim, do grande ao pequeno, qual que é a importância de estar junto de universidade, buscar um pouco desse conteúdo científico, aproximar a universidade, aproximar a pesquisa desses casos práticos aí? Ô Carlos, eu gosto de citar um exemplo quando a gente entra nesse assunto, que eu acho que já é de conhecimento de muitos, né? Você sabe, no mundo, qual que é o país que mais exporta café? Brasil? Que mais fatura com exportamento de café? Com exportação, sim. Aí é a Itália. Alemanha. A Alemanha? Alemanha. Você sabe quantos pés de café a Alemanha produz? Eu acho que é quase nenhum. Talvez no jardim de alguém. O que ele faz? A Alemanha importa, ela processa e depois nesse café, por exemplo, aquela cápsulazinha, agrega valor na agrega valor na matéria-prima, no produto, certo? Então, o que a gente tira de exemplo disso? Eu preciso ter tecnologia para a gente se tornar nenhum país que está aí figurando nos rankings de capacidade de exportação, de produção, de PIB. Ele fez isso sem investir em educação, sem investir em inovação tecnológica, né? E isso é um tema do qual eu sou entusiasta, do qual eu sempre me pautei. Eu entrei na universidade e todas as oportunidades que eu tive, eu tentei defender a bandeira da gente aproximar a universidade com o mercado. Por quê? Porque qual que é a nossa função na universidade pública? Hoje, numa universidade, tá, gente? Não é só a universidade pública, não. Uma universidade, ela se caracteriza por 3 principais características: ensino, pesquisa e extensão. O ensino todos fazemos porque é formar engenheiros, cientistas, professores, enfim, formar a mão de obra. A extensão é como a gente vai pegar isso e a gente vai levar de volta para a sociedade que está além dos muros da universidade, certo? Então, por exemplo, se eu posso, enquanto universidade, ajudar uma pequena empresa a desenvolver um produto, eu estou fazendo extensão. Legal. Se eu posso, por exemplo, tenho ali uma faculdade de odonto, abrir uma clínica para atender a população carente, eu estou fazendo extensão. Mas veja, extensão não é caridade. Ela pode ser, mas não é caridade. Extensão é você levar para a sociedade aquilo que a universidade produz. E o que a universidade produz de melhor? A universidade produz ciência, né? A gente produz conhecimento. A função nossa, quando eu passo anos lá fazendo mestrado, doutorado, no que eu estou me formando? Uma pessoa capaz de produzir conhecimento. Essa que é a ideia, tá? Agora, se somos nós, da universidade, capacitados para isso, se é uma das nossas obrigações, porque nós temos que fazer, por que não fazer isso junto do poder, do poder privado, de uma empresa? Por que eu não posso estabelecer uma parceria dentro das regras, dentro das leis, tudo conforme está estabelecido, porque é possível? A gente estabelece uma parceria e vai produzir pesquisa para se desenvolver um produto, para se fazer uma inovação. De certa forma, é o que eu pude fazer junto com a Sensix, né? E é isso que eu acho que a gente ainda sofre muito para estabelecer esses laços. A Universidade Brasileira, de um modo geral, ela faz isso muito pouco e muito incipiente. E o que eu sinto nesses meus quase 20 anos de universidade pública é que a vontade, ela existe. O que falta
é a gente encontrar um meio correto. O que falta é, muitas vezes, o mercado abrir espaço para que isso aconteça. Em vez de importar tecnologia, desenvolver tecnologia. Acreditar no potencial de inovação que nós temos. E aí, nesse papel, nesse campo, eu entendo que a universidade ela é muito importante. E ela pode ajudar, né? Hoje, por exemplo, eu sou obrigado a falar, eu dirijo uma unidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia, que é a Faculdade de Computação. Nós somos, para você ter ideia, em torno de 70 docentes, a grande maioria formada por doutores, com dedicação exclusiva à universidade, ou seja, eles não podem ter nenhuma outra atividade remunerada que não seja vinculada à universidade, e com uma capacidade e uma ânsia de produzir conhecimento muito grande. Muitas vezes a gente acaba orientando os nossos alunos com ideias e projetos que a gente tira da cartola, você entendeu? Eu prefiro abrir espaço para ouvir o que o mercado precisa, o que as empresas precisam, o que a sociedade precisa. Se eu enxergo nisso um problema, se eu vejo que para esse problema não existe uma solução, por que não desenvolver ciência para tentar encontrar essa solução? É o que eu acredito, é a forma que eu entendo que deva funcionar essa parceria universidade-sociedade, entendeu? Que legal, Maurício. Eu acho que quando você tem essa aproximação, esse apoio é fundamental para tentar focar um pouco da energia da empresa também, né? Até no nosso caso foi uma startup, né? A gente é muito grato, assim, porque, vai nesse caminho aqui que faz mais sentido e a gente consegue encontrar resultados melhores com um tempo mais prático, mais hábil, né? Então a gente foi tomando essas decisões e realmente isso foi muito bom. Eu vejo, assim, muitas empresas, às vezes é muito comum você chegar nessas empresas gigantescas, né? Eu acho que um caso icônico lá é o caso da Xerox lá, que o Steve Jobs chegou lá no P&D deles lá e os caras, estamos desenvolvendo aí uns negócios aí, mostra aí o que tem para desenvolver. E uma das coisas era a interface gráfica do computador. E aí o Jobs pegou aqui e falou, nossa senhora, cara, isso é top demais, eu vou trazer para cá. E isso virou um produto extraordinário que é padrão até hoje, né? Exato. Então, às vezes as empresas fazem coisas legais, mas que não necessariamente estão ligadas ao core business, né? Como era o caso da Xerox. Não, meu negócio é copiadora, né? E aí eles até tinham a cultura da inovação, né? De saber que tem que produzir conhecimento. Mas às vezes quando você tem isso de uma forma um pouco mais direcionada, você potencializa o efeito de transformação daquilo, né? E assim, o que eu acho louvável, né? Eu posso falar da Sensix porque eu acompanhei, mas eu vejo esse exemplo em inúmeras outras pequenas empresas surgindo em Uberlândia. É acreditar no potencial da inovação. Porque o que a Sensix faz, né, é isso. A Sensix encontrou um nicho e passou a desenvolver, eu enxergo isso muito claramente, passou a desenvolver soluções. Onde se tinha alguma coisa pronta, utilizou. Onde não se tinha, desenvolveu, investiu, né? Então, eu penso que o principal negócio da Sensix não é vender informação para o usuário, para o cliente dela. O principal negócio da Sensix é inovação tecnológica. Porque se você não inova, você não atende o teu cliente da maneira como você atende, né? E isso traz resultado. Acreditar que isso traz resultado, para mim, é a principal qualidade de vocês, entendeu? E vocês acreditaram e estão fazendo isso tornar realidade. Mostra que é possível, né? Então, sempre que eu vejo alguém com esse espírito, eu fico feliz demais, cara. E me coloco à disposição, porque eu acho que esse é o nosso papel. O papel da universidade é esse, entendeu? O papel da universidade é estar aqui, apoiar, dar apoio em tudo aquilo que a gente conseguir dar, né? Então, é a maneira que eu enxergo essa relação, e tenho certeza que é a única coisa que vai fazer com que a gente cresça enquanto nação, sabe? Com certeza. E o agro, ele ao mesmo tempo que ele é a vocação do Brasil, né? Existe um leque de oportunidades que é gigantesco, Maurício. E isso talvez seja o que mais me motiva, né, como empreendedor, é saber que a gente está num setor
que tem tanta coisa que dá para fazer, né? Só para você ter uma ideia, um dado esdrúxulo, assim, o recorde de produção de soja do mundo é mais de 200 sacas por hectare. Hoje a média do Brasil está girando aí na faixa de 53 a 55 sacas por hectare a produtividade. Sendo que existem produtores que já ultrapassam a marca de 100 sacos por hectare, que é um negócio extraordinário, mas ainda é metade do potencial que aquela cultivar tem, entendeu? Então, quando a gente começa a entender isso, eu falo pro pessoal, falei, gente, o produtor fazendo do jeito que está, produzindo do jeito que dá, ainda consegue ganhar dinheiro, imagina quando a gente de fato conseguir elevar o patamar dessa produção, né? Então, tem milhões de coisas que a gente pode desenvolver nisso, aumentar a granularidade do dado. O nosso grande desafio nesses 8 anos de empresa, por mais que a gente tenha conseguido desenvolver soluções práticas, né, que a gente chama de quick wins, né, então pequenas vitórias, usar um algoritmo usando imagem de drone para detectar daninho, o cara economizar herbicida. A visão de longo prazo ela é muito mais abrangente, né? De fato, a gente transformou, nossa missão está até na camiseta aqui, né? Que é transformar dados em decisões que alimentam o mundo. Tá? Então, realmente a missão é como é que eu transformo uma fazenda num ambiente de gestão orientada a dados. A gente até deu um nome para isso, que é agricultura de decisão. E aí o pessoal às vezes fala assim, vocês estão usando IA. Eu falei, gente, é uma das ferramentas que a gente usa, óbvio, tem IA, mas tem geoestatística, tem uma porrada de outra coisa que não necessariamente é IA, né? Mas é uma das ferramentas que a gente usa, né? E eu acho que esse é o ponto, né? Vocês têm um produto, não sei inclusive se ainda vocês utilizam como produto, que é aquela que você determina quais são, como é que era, o mapa de regiões... Ambiente de produção... As zonas de classificação? Zonas de classificação. O nome zonas de manejo. Zonas de manejo, né? Quando eu lembro que eu orientei um aluno quando ele estava desenvolvendo isso. Não tem IA ali. Ali é um algoritmo de classificação. Não tem IA. É um clustering, né? Que faz com caminhos que é relativamente simples. Utilizamos um algoritmo simples, que é um dos mais simples que você tem na área de classificação, usa caminhos, né? A gente utilizou algumas outras técnicas de codificação, né? Pegou ali, por exemplo, a gente trabalhou com índice, usamos determinados índices, usou caminhos e tal, mas você não tem nada de IA ali, você entendeu? E deu um produto que ele ajuda, ele é útil. Então, veja, a tecnologia, nós estamos falando de IA, IA é uma tecnologia, né? Você tem inúmeras outras. O processo, eu acho, é aceitar a tecnologia, entender a tecnologia, para saber como que ela pode te ajudar, você entendeu? A tecnologia está aí para te ajudar. Esse para mim, eu acho que é o mote. Esse é o ponto principal. É usar isso de forma prática. Né? Exato. Assertiva, efetiva. E ela, quanto mais simples for o uso dela, melhor. Porque a gente fala que tem um tripé na agricultura de decisão. Processos, pessoas e tecnologia. Não adianta nada você botar tecnologia dentro da produção se você não tem pessoas e processos para tocar aquilo. Então, é sempre aquele malabarista, né, que fica empilhando os pratos ali, né? A gente tem que sempre, vamos um pouquinho aqui na frente, né? Não ficar só tecnologia, como é que eu transformo isso, né? Deixo isso de forma prática. E até melhor, assim, eu acho que a nossa visão, tem uma visão que a gente coloca, a gente fala que é a visão 2030. Como é que eu faço para fazer com que todo esse conhecimento que está sendo desenvolvido, criado, né, construído dentro das universidades, ele consiga chegar de uma forma prática e palatável lá na ponta para o produtor. Então, a gente até tem uma analogia que a gente gosta de fazer, quando o iPhone foi lançado, em 2007, a grande inovação dele foi ter um dispositivo de acesso à internet, um telefone, né, e um telefone, tinha outro lá, tudo coisa no mesmo junto, num lugar só. iPod, né? Eu acho que era música, alguma coisa assim. Música. Começou com o iPod, lembra? Era o iPod, era um negócio de música, depois veio o celular, que além de iPod tinha todo o resto. Aí ele fala assim, essa aqui é a grande inovação do iPhone. Só que o que de fato fez com que a Apple virasse o que é hoje, veio um ano depois, que foi a criação da App Store. Que foi... O que aconteceu? Ali,
a Apple deu possibilidade para que milhões de desenvolvedores customizassem a utilidade daquele device. Então, quando a gente permeia muito nisso, né? Pô, tudo bem, eu tenho que produzir a minha ciência, as minhas aplicações, só que a gente é uma equipe de 35 pessoas aqui que está focando, óbvio, eles resolveram não errar 2 vezes, né? Se pensar da história deles, a Microsoft... A Microsoft fez isso. Foi isso, né? Exatamente. Eles aprenderam com o erro. Isso, e a App Store produziu isso. Então, são milhões de desenvolvedores que desenvolvem aplicações úteis que acessam automaticamente o consumidor na ponta, porque a Apple já distribuiu. Sobre um parênteses, tá? Ainda que eles mantenham um controle, vamos deixar muito claro, não é exatamente igual, mas porque se você for buscar a história dos dois, né? O Bill Gates com a Microsoft desenvolveu um sistema operacional e ele falou, galera, desenvolve aí o que vocês quiserem, eu só quero vender meu sistema operacional. Exatamente. A Apple na época pegou uma linha diferente, não, o sistema é meu, quem desenvolve para ele sou eu. Inclusive, tem histórias de que a ideia da App Store no começo era para ter só aplicativos desenvolvidos pela própria Apple, e depois eles liberaram, né, para ter mais, mas ainda assim com muito controle. Né? Mas isso é legal, porque a gente vê isso como uma avenida estratégica, sabe? Beleza, eu estou permeando aqui várias soluções, mas a gente está se propondo muito com padronizar o dado, aumentar a granularidade da informação, deixar com que os processos sejam fáceis e práticos na hora que eu vou pôr isso em campo, mas assim, como é que eu maximizo a minha produção, maximizo o valor que é gerado a partir desse framework, né? Então, acho que cada vez mais vai ser mais fácil e mais rápido lançar novidades de aplicações no futuro. Eu acho que esse é um dos grandes acelerações exponenciais aí que a gente pode ter na agricultura para os próximos anos, seja utilizando IA, seja utilizando qualquer outro tipo de tecnologia que ajude a tomar uma decisão lá na ponta. Então, isso é legal. É o que fazer com isso tudo, né, Carlos? Exatamente. O que fazer com isso tudo? Maravilha. Até que a gente desenvolva uma IA que diga o que fazer com isso tudo, isso ainda cabe a gente. Entendeu? Vamos ver, né? Às vezes a gente está chegando lá. Cuidado com a singularidade. Cuidado, né, com a singularidade. Mas show de bola. Maurício, cara, eu queria te agradecer, assim, eu acho que, enfim, a gente já ficou 1 hora e pouco aqui no papo aqui, super produtivo, assim. Você sabe que eu adoro conversar contigo todo o tempo, assim, né? Eu acho que eu sempre falo que você foi e continua sendo um dos grandes mentores nossos, e a gente é muito grato, né, por toda essa história, né, que a gente foi desenvolvendo junto. E aí, enfim, eu queria te agradecer realmente por bater um pouco desse papo. Quem quiser conhecer, né, o trabalho, né, que a universidade, aqui a UFA, a Facom, né, os laboratórios de pesquisa, até procurar, às vezes, conhecer você que está com uma ideia inovadora aí, tem um projeto bacana, né, procura o Maurício aqui, é um cara que eu tenho certeza que vai conseguir ajudar, dar um direcionamento, quem sabe até montar algumas coisas, né, junto aí, né, Maurício? Eu acho que... Não, é isso. A gente fica no campus Santa Mônica, né, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Como eu já disse, a gente, além de 3 cursos de graduação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação aqui em Uberlândia, Sistemas de Informação lá em Monte Carmelo, nós temos um programa de pós-graduação nota 5 na CAPES, que é algo que nos orgulha muito, com mestrado, doutorado. Esses dias eu estava levantando uns dados, a gente recebe cerca de 400 novos alunos anuais entre graduação, mestrado e doutorado. E a gente procura cumprir o nosso papel, que é dar uma formação gratuita, de qualidade, né, para esses jovens. E, para além disso, desenvolver pesquisa e produzir conhecimento. Nesse sentido, como o Carlos disse, se você tem uma ideia, se você precisa de apoio para implementar alguma coisa, olha, eu tenho ideia, eu não sei como, se é no campo da computação, não é só IA, não é só processamento de imagem, nós também trabalhamos temos linhas de pesquisa na área de sistemas computacionais, redes de computadores, sistemas distribuídos, engenharia de software, enfim, nos procure, mande um e-mail, né? Pode mandar para mim direto, mauricio@ufo.br, ou para a direção da faculdade, diretor.facom@ufo.br, que a gente vai estar lá pronto para atender. E dizer para você, Carlos, que é um prazer, sempre que vocês precisarem de mim,
eu vou vir de muito bom grado. O carinho que eu tenho pela Sensix é muito grande, você sabe disso. E desejo aqui ao projeto do podcast e a Sensix como um todo um grande sucesso. Que vocês alcancem voos cada vez mais altos. Já é um sucesso. Obrigado, Maurício. Eu acho que para nós é um orgulho também estar por aqui. Eu com certeza vão ter próximos capítulos aí do Sensix Cast que a gente vai aproveitar em outros temas, vai ter algumas discussões aí mais interessantes também. Estarei à disposição. Se não for da minha área, eu indico alguém. Show de bola. Pessoal, obrigado aí por acompanhar a gente aí por mais um Sensix Cast. Esse foi o episódio 9. Lembrando que a gente está quase finalizando nossa primeira temporada, tá? O próximo capítulo vai ser o 10 e último dessa temporada. Mas fica tranquilo que vão ter as próximas, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente se vê nas próximas.